Fala galera, tudo bem? Então vamos lá, primeiro ano, os blocos, nosso bloco de exatas, a gente vai para a aula 3, então quero que vocês peguem aquele material extra que eu deixei lá na página 4. Pessoal, então nesse material que eu já comecei a discutir com vocês lá nas duas primeiras aulas, nós temos basicamente o estudo das máquinas simples. E eu escolhi para a gente poder trabalhar 3 máquinas. Então nós trabalhamos na primeira semana alavancas, aí na segunda aula a gente trabalhou lá a parte de plano inclinado, então com um foco um pouco diferente, então pude falar de trabalho para vocês. E aí hoje a gente vai trabalhar com as polias. Eu sei também que vocês já aprenderam polias, que vocês já viram polias, mas galera, o enfoque que eu estou dando aqui, ele é bem diferente daquilo que vocês já tiveram. Então são exercícios mais complexos, são exercícios mais elaborados e são coisas que vocês não tiveram tempo de ver nas aulas regulares normais, tá bom? Então o que a gente vai ver de polia hoje, algumas coisas vocês já viram, outras coisas vocês não viram ainda, tá bom? Então vamos lá trabalhar com as polias. Pessoal, basicamente, resumindo aqui, nós temos 2 tipos de polia. A polia fixa, que ela tem apenas movimento de rotação. Então você tem uma fotinho de uma polia aí no material de vocês. Você pode ver que a corda passa por cima dessa polia. E quando a corda passa por cima dessa polia, galera, o eixo dessa polia ela tem que estar presa em algum lugar. Então se você olhar, por exemplo, essa polia aqui do meu desenho, ó, ela é uma polia que a gente chama ela de polia fixa. Por que uma polia fixa? Porque a corda passa por ela e ela só gira, ela só rotaciona. Tá bom? Então ela não pode ter um movimento de translação. Agora nós temos um outro tipo de polia chamado de polia móvel. Essa polia móvel, galera, pode subir ou pode descer. Normalmente uma polia móvel, se você olhar, a corda passa por baixo dela, ó. Então olha aqui para mim, ó, nesse desenho. A corda passou por cima dessa, mas passou por baixo dessa daqui, ó, tá vendo? Então, quando eu pegasse e aplicasse uma força aqui, ó, esticasse essa corda, galera, o que ia acontecer? Essa força que você aplicou vai fazer a corda descer e essa polia aqui, ó, ela vai subir. Então, passando a corda por baixo, essa polia aqui translada e sobe. Essa polia subindo, galera, traz essa polia para cima também, porque olha aqui, ó, a corda também passa por baixo. E essa polia subindo traz essa polia aqui também. Então, tanto essa, quanto essa, são 3 polias móveis. Então, a polia móvel, além dela poder rotacionar, quer dizer, girar em torno do eixo, ela pode também transladar, galera. Então, quando esse corpo sobe, sobe essa e sobe essa. Então, 3 polias móveis, uma polia fixa, tá bom? Agora, vai depender muito da configuração que você tem. Então, nós temos vários tipos de desenho. E, galera, tem exercícios, por exemplo, que vai ter só polia móvel. Eu vou fazer um com vocês daqui a pouco. Tem exercício que vai ter só polia fixa, então vai depender muito da configuração do exercício que você estiver resolvendo, né? Agora não acha que vai ser sempre assim, né? Sempre o desenho igual do professor. O que você tem que entender é o mecanismo. Você tem que olhar para o desenho, olhar e falar assim, ó, professor, essa polia aqui é fixa, porque ela só rotaciona. Ó, essa polia aqui, professor, é móvel, porque ela rotaciona e translada. Então é você que tem que olhar ali para o exercício e dizer para mim qual é fixa e qual é móvel. Agora, falar que todos os exercícios que eu for fazer com você só vai ter exercício assim, galera, aí não dá, né? Tá bom? Agora, vejam só. Quais são as características de cada uma dessas polias? Galera, a móvel, ela faz uma relação com o trabalho muito interessante. A polia móvel, tendo um deslocamento diferente do deslocamento que você tem aqui quando você puxa a corda, essa polia móvel ela pode diminuir a força pela metade. Então, sempre que você passar uma força por uma polia móvel, essa força vai ficar dividida em ambos os lados dessa polia e essa força pode ficar menor para a pessoa que usa a polia móvel para levantar alguma coisa. Por exemplo, nesse sisteminha aqui que eu tenho, ó, aqui para baixo, galera, nós temos uma força que é a força peso. Então a força peso está aqui, ó, certo? É o peso desse objeto. Essa força peso, ela está aplicada nessa cordinha também. Claro que o peso a gente representa no objeto, mas essa cordinha estica por conta desse peso. E esse peso está aplicado aqui no centro dessa polia móvel. Galera, essa força ela vai ficar dividida por 2 em cada um dos lados aqui, ó, dessa polia. Então, nesse pedacinho aqui, ó,
nós temos uma força de tração para cima e nesse pedacinho aqui também. Essa força de tração, galera, vai ser a metade do peso aqui e vai ser a metade do peso aqui, ó. Então, nós pegamos essa força e dividimos por 2 nessa polia móvel aqui, ó. Beleza? Agora, veja só. Essa tração, galera, ela está sendo aplicada aqui, ó, no teto. Então, no final das contas, essa corda esticada está transmitindo uma força aqui para o teto, ó. Essa outra metade aqui, ó, ela vai para essa outra polia móvel. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa força e dividir por 2 de novo nessa polia aqui. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma outra força. Nós temos aqui uma outra força, tá bom? Pessoal, o que acontece se eu pegar o peso sobre 2 e dividir mais uma vez por 2? Isso aqui vai me dar peso sobre 4. Então, é o peso sobre 2 dividido por 2, dá peso sobre 4. Tá bom? De novo, ó, essa cordinha aqui, ó, vai transmitir essa força para o teto aqui. E o que vai para essa outra polia móvel aqui, ó, é o peso sobre 4. Então, galera, o que acontece se a gente pegar peso sobre 4 e dividir mais uma vez por 2? Quanto vai para cada pedacinho aqui, ó, cada ladinho da minha polia. Quanto que é peso sobre 4 dividido por 2? Vai dar peso sobre 8. Então, peso sobre 8. Peso sobre 8. Tudo bem? Então, cada vez que a força passar por uma polia móvel, ela vai ficar dividida em ambos os lados dessa polia móvel, tá bom? Aí, galera, essa polia aqui só rotaciona, tá bom? Então, a força que o cara tem que fazer aqui do outro lado, que é a força motora, essa força motora aqui seria o equivalente a peso sobre 8. Então, veja, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui, né? Peso sobre 2, peso sobre 4, peso sobre 8. Tudo bem? Aí, a força que você teria que fazer, que é a força motora, é muito importante. Galera, eu já comentei isso com vocês, ó, mas eu escrevi aqui de novo. Essa força-peso aqui, ó, essa força-peso, a gente chama o nome de força resistente. É a força que você tem aplicado ao conjunto de polias ali. A força que você faz para levantar essa força resistente é o que a gente chama de força motora. Então, eu coloquei um desenho para vocês lá e puxei uma flechinha para mostrar que isso aqui é força motora. Então, tem muitas questões que você pode simplesmente pegar e dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, que você acha a relação entre a força resistente e a força motora, né? Mas, galera, eu já gosto de pensar um pouquinho mais técnico, porque tem algumas questões que são um pouquinho mais complicadas de você resolver. Então, eu quero que vocês percebam aqui a seguinte coisa, ó. Você viu que esse peso aqui, ó, ele ficou dividido por 2 aqui, depois aqui ele ficou dividido por 4, agora aqui ele ficou dividido por 8, a próxima ele vai ficar dividido por 16, depois por 32 e assim por diante. Então, se eu pegar pela lógica aqui, o número de polias móveis aumentando, vai diminuindo cada vez mais a força motora que você tem que fazer. Então, existe uma relação que mostra aqui, ó, a relação entre a força motora e a força resistente. Essa relação é o seguinte, galera. A força motora vai ser a força resistente dividido por 2 elevado a N. Então, olha aqui essa relação, ó. Vai ser a força resistente dividido por 2 elevado a N. Agora, o que é esse N que aparece aqui, ó? Esse N, galera, é o seguinte, ó. N é o número de polias móveis. É o número de polias móveis. Então, no meu exemplo, eu não tinha 3 polias móveis, então ficava 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo não é 8? Então, olha aqui, ó, vem aqui, ó. Não é o que a gente tinha aqui? Não é isso que eu acabei de mostrar para vocês, ó? Então, 3 polias móveis fica 2/8. Se fosse 4 polias móveis, 2/4 dava 16. Se fosse 5 polias móveis, 2/5 dava 32 e assim por diante. Tá bom? Então, galera, o número de polias móveis influencia. Quanto mais polias móveis, menor a força motora que você faz, né, que você faz aqui. Tudo bem? Beleza? Tudo certo? Bom, outra coisa importante, galera. A gente tá comentando com vocês uma coisa que não tinha na apostila de manhã, que eu já comentei lá em Alavanca, que é um negócio chamado de vantagem mecânica.
né? A vantagem mecânica. A vantagem mecânica, pessoal, é o seguinte, ó. É a minha força resistente dividido pela minha força potente. Então, isso aqui, ó, é uma coisa bem importante que vocês vão usar bastante aí em alguns exercícios que vocês vão fazer em casa. Então, força resistente por força potente dá a minha vantagem mecânica. Galera, a vantagem mecânica ela vai me dizer quantas vezes menos força eu faço, em relação ao objeto que eu coloquei lá. Então, é uma coisa bem interessante você utilizar a vantagem mecânica para você saber se aquele sistema vai ser útil para você. Então, às vezes, não adianta você diminuir a força 2 vezes, 3 vezes. Você tem que diminuir mais vezes. Então, a vantagem mecânica, galera, ela diz para mim quantas vezes eu posso diminuir a força resistente em relação à força motora. Então, eu posso aplicar uma força bem menor para segurar um objeto muito mais pesado. Tudo bem? Eu vou mostrar um negocinho para vocês agora que é bem importante, tá bom? Pessoal, então, o que eu queria mostrar para vocês é um acoplamento de polias aqui. Na verdade, para vocês terem uma ideia, ó, quem fez isso daqui foi uma aluna do Senhora, hoje ela está no 2º ano, e o ano passado ela disse assim, professor, quer para você essa experiência que eu fiz? Eu peguei, galera, desde então eu tenho usado bastante ela também. Eu tinha uma outra, mas essa aqui dela ficou bem didática, então eu acabei sempre usando isso aqui nas minhas aulas. Então, olha que interessante aqui, ó. Aqui nós temos o pezinho, isso aqui é a minha força resistente, né? Aqui eu tenho uma polia móvel, aqui eu tenho uma polia móvel, aqui eu tenho uma polia móvel. E essa polia aqui, ó, é uma polia fixa. Esse pezinho, para vocês terem uma ideia aqui, ó, ele tem 1 kg. Se ele tem 1 kg, ele tem aproximadamente 10 newtons. Então, galera, quando passa por essa polia móvel, vai ficar 5 newtons desse lado, aqui, ó, nessa cordinha, e 5 newtons vem para cá. Esses 5 newtons, quando vem para cá, vai ficar 2,5 aqui e 2,5 aqui. E esse 2,5 desse lado aqui, quando vem para essa outra polia móvel, vai ficar 1,25 e 1,25. Então, a força que eu faço aqui, ó, para levantar esse objeto ali, é só 1,25. Agora, o problema é assim, o problema é que muita gente só fica decorando, cada vez que passa por uma polia móvel, divide por 2, divide por 2, divide por 2. E às vezes eu noto que tem aluno do ensino médio, galera, que não sabe por que um acoplamento de polias tem vantagem mecânica. É essa coisa grave. O fato de você saber que divide por 2 numa polia móvel, todo mundo sabe. Agora, saber por que existe uma vantagem mecânica no sistema de polias que é o interessante. Então, galera, tudo gira em torno disso daqui, ó. Disso aqui, ó. Trabalho é força vezes deslocamento, que vocês estão aprendendo. Então, eu já comentei isso em plano inclinado com vocês e vou comentar de novo. Vejam o seguinte aqui, ó. Mantendo o trabalho constante, quanto maior o deslocamento, menor a minha força. Então, galera, quanto maior o deslocamento, menor a minha força. Então, você tem que entender que assim como o plano inclinado que eu expliquei para vocês na última aula, o acoplamento de polias, a associação de polias também brinca, entre aspas, com essa relação aqui entre força e deslocamento. Também brinca com isso. Então, é muito nítido se você olhar aqui, ó, de novo e prestar bastante atenção nisso daqui, ó. Prestem muita atenção. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, ó. Então, ó, aonde está esse ganchinho aqui é onde eu estou aplicando a minha força motora, certo? Aonde está esse ganchinho eu estou aplicando a minha força motora. Estão vendo aqui, né? Pessoal, aqui, ó, eu tenho a minha força resistente. Aqui eu tenho a minha força resistente, certo? Eu quero que vocês vejam o quanto eu vou descer essa corda aqui, ó. O quanto eu vou descer essa corda e o quanto isso aqui vai subir, ó. Percebam bem a diferença entre o deslocamento aqui na força resistente e o deslocamento aqui, ó, na força motora. Então, olha a distância aqui, ó, tá vendo? Olha a distância. Olha no que está o ganchinho que eu vou prender aqui, ó, a minha cordinha. Então, olha o quanto que ele desce e olha quanto que o pezinho subiu aqui, ó. Eu vou mostrar de novo para vocês. Preste atenção, mais uma vez só. Olha aqui, ó. Então, aqui está a minha força motora, que é a força que eu faço. Aqui está a minha força resistente.
Aqui está a minha força resistente. Então, eu quero que você repare quanto o pezinho vai subir e o quanto esse ganchinho aqui vai descer. Então, reparem lá, ó. O ganchinho vai descer e esse pezinho vai subir, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Vocês viram, galera, o quanto que esse ganchinho desceu? Então, esse ganchinho faz um deslocamento grande. Esse peso aqui faz um deslocamento pequeno. Então, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Eu não quero que vocês fiquem decorando as coisas. Galera, existe uma relação que eu até escrevi para vocês lá na página 5, ó. Lá na página 5 desse material que vocês receberam, que é uma relação entre força e deslocamento. Então, para a força motora, que é a força que eu faço para a força motora, eu vou ter um deslocamento grande. Por isso que a força motora é pequena. Isso para manter, galera, para manter o trabalho constante. Vocês têm que entender uma coisa muito importante de máquina simples. O trabalho da força motora sempre tem que ser igual ao trabalho da força resistente. Então, esse trabalho aqui ele tem que ser constante. Então, se a força motora faz o deslocamento grande, a força motora é pequena. E se a força resistente faz um deslocamento pequeno, a força resistente tem que ser grande para esse trabalho aqui não mudar. Então, eu queria muito que vocês estivessem aqui para eu poder deixar vocês porem a mão naquilo ali, para vocês verem que realmente, galera, a força diminui. Realmente a força diminui. É muito legal se todo mundo pudesse chegar aqui, colocar a mão, né, e você perceber que a força fica menor. Agora, eu não quero que vocês fiquem pensando uma coisa muito pobre, assim, passou pela móvel, divide por 2. Às vezes, muitos alunos que saem do ensino médio só saem com isso na cabeça, e não é isso que a gente quer ensinar para vocês aqui. A gente quer que vocês entendam por que isso aqui diminui a força. E eu estou explicando isso para vocês hoje. Que é uma brincadeira que a gente tem ali entre a força e o deslocamento. Então, quando o deslocamento é grande, a força é pequena. Quando o deslocamento é pequeno, a força é grande. Tá bom? Então, é muito importante isso aí, galera. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham, entendido a ideia. E aí, o que a gente precisa fazer realmente agora é treinar. E eu vou pedir para vocês gravarem assim, guardarem com todo carinho, galera, com todo carinho, essa relação aqui do trabalho que está lá na página 5. Então, tem lá a palavrinha importante lá na página 5, tem uma frase lá embaixo, eu quero que vocês anotem no caderno, que vocês guardem aquilo ali com carinho, beleza? Vocês não podem ser mais um aluno que só decoram. Você tem que ser um aluno que entenda essa relação. Tudo bem? Beleza? Então, vamos fazer um exercício? Então, pega lá o material de vocês. A gente vai começar, galera, a fazer um exercício do Enem, que é o exercício número 8. Ó, eu acho que um aluno que decora as coisas e não entende, galera, ele vai fazer uma questão que nessa aqui, que é a questão 8, ele vai ficar perdido. É uma questão bem recente do Enem, uma questão bem interessante. Eu acho que todos vocês que querem um algo a mais aí, tem que passar e tem que tentar resolver uma questão que nem essa, tá bom? Então, essa questão do Enem, ela diz o seguinte pra gente. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, 287 a 212 a.C., e o aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo, sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8, então é 1.000 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo 400 newtons. Galera, essa força que o Arquimedes aplicou, você tem que entender o seguinte, ó. Essa força que a gente aplica no acoplamento de polias é a minha força motora. Então, o Arquimedes aplicou 400 newtons nesse sistema. 400 newtons está escrito aqui, ó. Né? Então, movimento de módulo igual a 400 newton. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Então, ele pergunta assim, ó. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi de... Olha que legal, galera, né? Olha que legal isso daqui, ó. Isso aqui é um navio que o Arquimedes queria mexer, movimentar. Isso aqui são as polias móveis,
né? Só que uma polia fixa e aqui é a força que o Arquimedes faz. Tá bom? O problema é o seguinte, galera. O problema é o seguinte, ó. Eu tenho a força motora, mas eu não tenho a força resistente. E para você poder entender isso daqui, ó, você vai ter que colocar as forças que agem no navio, tá bom? Outra coisa, você deve estar pensando assim, professor, mas só tem 2 polias móveis. Galera, é 2 porque o Enem colocou um exemplo. Aqui, ó, eu não sei quantas polias eu tenho. Eu não sei. Eu posso ter, né, N polias aqui, mas eu não sei exatamente quantas eu tenho. O desenho me dá 2, mas eu posso ter 6, posso ter 7, posso ter 10, Tudo depende, ó, da força que o Arquimedes tem que fazer, que é 400 newtons, tá bom? Então vejam só. Eu sempre digo para vocês o seguinte, ó. Eu acho esse conteúdo do segundo bimestre que vocês têm no primeiro ano, galera, um dos conteúdos mais importantes. Então vocês têm que ser alunos capazes de colocar vetor nas coisas. Então vamos colocar todas as forças que agem no navio aqui, ó. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma tração que está puxando o navio, porque tem uma corda. Aqui eu tenho o peso do navio. Galera, esse peso aqui é fácil, é só pegar a massa e multiplicar por 10. Então, 3.000 vezes 10, o peso é 30.000 newton. Aqui, ó, eu tenho a força normal, encostou, tem normal. Aqui, ó, puxando o navio, então, para a esquerda, a tração. Puxando o navio para a direita, a força de atrito, que é contrária ao movimento. Então, olha aqui as forças que eu tenho, ó. Tração, normal, peso e o FAT. Tá bom? E essa aqui é a força motora, que é a força que o Arquimedes está fazendo, que está no enunciado 400 newtons. Pessoal, veja uma coisa aqui, ó. Eu não preciso nem falar para vocês. Ó, você coloca vetor, você já sabe. Você coloca vetor, é como se isso aqui brotasse, né? Mostrasse para a gente que força é. Essa força de atrito, galera, é a minha força resistente. É essa força que eu tenho que vencer para puxar o navio pela praia. Beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar essa força de atrito aqui, ó. Tá bom? Como é que calcula a força de atrito? Vamos lá, me ajudem. Força de atrito é μ vezes a normal. Então, a força de atrito, ela vai ser o μ, que é 0,8, certo? Ganhei no enunciado, tá aqui. E a minha força normal, galera, veja, como eu tenho só a normal para cima e só o peso aqui para baixo, essa força normal e essa força peso nessa situação aqui são iguais. Então, 30.000, a normal é 30.000. Então vai ficar assim, ó, a força de atrito que eu tenho que fazer é 24.000 newton. E não esqueçam que essa força aqui, ó, é a minha força resistente. É a força que o Arquimedes tem que vencer lá com a associação de polias. Pessoal, veja como para esse aluno que fica contando polia, né? Só decora que a força divide por 2. Para esse aluno que fica decorando, essa questão é super difícil. Agora, se você entende a relação que eu passei para vocês entre as polias, ó, bastava você aplicar isso aqui que você chega na resposta agora. Então, força motora é a força resistente dividido por 2 elevado a n. Quem que é esse n aqui? Ó? Esse n é o número de polias móveis que eu tenho. Então, a minha força motora aqui, ó, ela vai ficar 24.000. Desculpe, a minha força motora é 400, que é a força que o Arquimedes tem que fazer. A minha força resistente é 24.000. E aqui eu tenho um 2 elevado a n. Pessoal, eu vou jogar o 2 elevado a n para cima e vou jogar o 400 para baixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a n igual a 24.000 dividido por 400. Beleza? Então agora olha só, 2 zeros aqui, passa a vara. 240 dividido por 4, galera, isso aqui vai me dar 60. Tudo bem? Então veja, eu quero um número que, elevado ao 2, aqui 2 elevado a ele, dê igual a 60. Pensa comigo o seguinte, galera.
Se fosse, ó, 2 à quinta, daria 32. Então, 2 elevado à quinta é 32. Então, eu não posso ter 5 polias móveis. Agora, se fosse 2 à sexta, quanto que é 2 à sexta? É 64, passaria de 60. Então, o número de polias móveis tem que ser, galera, tem que ser 6. Porque 2 à sexta daria 64. 2 à quinta daria 32, não daria, né? Então, o número de polias móveis, pessoal, o mínimo tem que ser de 6 polias. Para eu ter, né, a possibilidade de fazer o que o exercício me pede. Tá bom? Então, no mínimo 6 polias. Ó, veja por quê, galera. Se você colocasse 5 aqui, 2 à quinta daria 32, ó. Não daria os 60. Então, tem que ser alguma coisa maior que 5. Alguma coisa maior que 5, 6, né? Você não pode colocar 5,5 polia, 5,6. Não pode ter meia polia, né? Ou é 5, ou é 6, ou é 7, ou é 8, ou é assim, e assim por diante. Beleza? Então, 6 polias. O gabarito correto dessa questão aí, ele tem que ser letra B. Letra B. Então, pessoal, que questão maravilhosa essa questão do Enem, né? Eu já falo para vocês, eu tenho vontade de chorar quando vejo uma questão dessa. Porque tudo bem, né? Até tem um pouquinho mais de conta para você fazer, uma questão extremamente técnica, mas, puxa, olha o quanto conhecimento você tem que ter para fazer uma questão que nem essa. Tem que ter muito conhecimento, tá bom? Pessoal, eu sei que a aula vai ficar longa, vai ficar cansativa, mas como é uma aula gravada, você pode assistir ela em 2 partes, né? Essa é a vantagem de aula gravada. Então, se você estiver se sentindo muito cansado, né, vai dar uma respirada, né, vai dar uma relaxada, mas eu tenho que fazer mais um exercício com vocês para isso aqui ficar mais claro, tá bom? Então, a gente vai fazer juntos agora a questão 7 aí, beleza? Então, você pode ver, ó, essas questões que eu estou colocando aqui para vocês nessa aula, não tem lugar nenhum na apostila. Você não tinha uma questão boa que nem essa, para você treinar acoplamento de polias. Então, essas aulas dos blocos, elas são interessantes também para a gente dar uma aprofundada nesse conteúdo que vocês estão vendo regularmente aí. Então, vamos lá. Questão 7. Ó. Um professor de física realiza um experimento sobre dinâmica para mostrar aos seus alunos. Ele puxa um bloco de 400 quilos a partir do repouso, aplicando sobre a corda uma força constante de 350 newton. Então, para um pouquinho, que eu preciso discutir algumas coisas aqui com vocês. Então, primeira coisa, galera, eu já anotei a massa aqui, ó, 400 quilos. Segunda coisa que eu vou anotar é a velocidade inicial, que é 0, porque ele falou que esse bloco aqui parte do repouso. E a terceira coisa que eu quero que vocês olhem para mim aqui, é o seguinte, ó. Esse cara, ele está fazendo 350 newtons para puxar essa corda. Então, significa que eu tenho, ó, uma força aqui, ó, de 350 newton. Tá bom? Está escrito aqui no enunciado, ó, 350 newton. O sistema é constituído por fios inextensíveis e 2 roldanas, todas de massa desprezível. Galera, olha para essas 2 roldanas aqui. Quando você puxar essa corda, essa polia aqui vem para cá. Quando você puxar essa corda aqui, essa polia também vem para cá. Então essas polias, elas rotacionam e transladam. Então são 2 polias móveis. Eu não sei onde eu vi escrito uma vez que só pode ter polia móvel se tiver polia fixa junto. Não necessariamente. Então, olha, veja, você tem 2 polias móveis aqui. E olha que interessante, ó. Olha que interessante. Se aqui é 350, aqui é quanto? 350. Se aqui é 350, aqui é 350, quanto veio dessa corda aqui? Quanto? 700. E se aqui é 700, quanto que é aqui? 700? Galera, se aqui é 700 e aqui é 700, quanto é aqui, ó? Digam para mim quanto é aqui. Beleza? 1.400 newtons, cara. Então, olha a força que está sendo puxada essa caixinha aqui com 1.400 newton. Tudo bem? Agora, veja só. Eu tenho outras 3 forças nessa caixinha. Quais são elas? Eu tenho o peso aqui. Ó, peso. Se a massa é 400, o peso é 4.000 newton. Encostou, tem normal. Então, aqui eu tenho normal. E se a caixinha está vindo para a direita, eu tenho uma força aqui para a esquerda. Essa força para a esquerda, quem é? É o FAT. Então tá aí, ó, as 4 forças que eu tenho aqui nessa caixinha. Beleza, pessoal? Bom, continuando.
Existe atrito entre a superfície horizontal e o bloco. Os coeficientes de atrito estático e de atrito cinético são 0,30 e 0,25. Tá bom? 0,30 e 0,25. Galera, nós temos um problema sério aqui, ó. Mi estático, 0,30 e Mi cinético, 0,25. Então vocês aprenderam esse bimestre que para eu colocar um corpo em movimento, eu tenho que vencer qual dos atritos? O atrito estático. Se eu vencer o atrito estático, galera, o corpo entra em movimento. Então, eu vou ter que fazer uma conta rápida aqui para saber se essa caixinha aqui está em repouso ou se essa caixinha aqui está em movimento. Então, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Força de atrito é Mi vezes a normal. Então, continua olhando aqui para mim, tá bom? Galera, a minha normal é igual ao meu peso nessa situação, então vale 4.000, tá bom? Então, vamos pegar o atrito estático aqui, ó. Vamos pegar o atrito estático, que é 0,30, e vamos pegar e colocar ele aqui, ó. 0,30 vezes 4.000, galera, vai dar 1.200. E a força que eu estou fazendo nessa caixinha aqui é 1.400. Ou seja, essa caixinha aqui, ó, ela está em movimento. Eu vou repetir. Olha aqui, ó. Mi estático, 0,30. Coloca aqui. 0,30 vezes 4.000, isso aqui vai me dar 1.200. Como a força que eu estou fazendo é 1.400, essa caixinha está em movimento. Então, esquece, você não vai precisar usar o atrito estático, você vai ter que usar o atrito cinético. E aí, o meu atrito aqui, então, vai ser o seguinte, galera, vai ser 0,25 vezes 4.000. E, portanto, o atrito que eu tenho, que é o atrito de movimento, vai me dar 1.000 newton. Tá aqui. Ó, até já descobri a força de atrito. Ó, vocês podem pensar assim, professor, essa força tem que ser igual a essa. Galera, da onde que essas forças têm que ser iguais? Veja, essa força aqui só vai ser igual a essa se o corpo tivesse ou parado ou com velocidade constante, que não é o caso. Esse corpo aqui, ó, eu posso afirmar para vocês que ele vai estar acelerado. Vai ter uma aceleração, porque essa força e essa força aqui são diferentes. Beleza? Bom, dito isso, galera, eu acho que a gente pode partir direto para as alternativas, e ver o que o exercício está cobrando. Então vamos lá, vamos para a primeira alternativa aí. Número 1, a força de tração no fio que liga o bloco é 1.400, está aqui, ó, 1.400, descobri no comecinho, esse item aqui, verdadeiro. 2. O bloco adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Galera, força resultante, massa vezes aceleração. Né? Deixa o professor feliz, cara. Veja, isso aqui vocês vão usar os 3 anos do ensino médio. O que eu coloco no lugar da força resultante? Aqui, galera, não é força resistente, aqui é força resultante, tá bom? O que eu coloco no lugar da força resultante aqui, ó? Vetor que está para a direita menos vetor que está para a esquerda. Então, esse menos esse, ó. Vai ficar assim. 1.400 menos 1.000 igual a massa, que é 400, vezes A. Então, isso aqui vai me dar 400 igual a 400, A. Portanto, A é 1 metro por segundo ao quadrado. O que deixa esse item aqui falso. Então, a aceleração não é 2, a aceleração é 1. Falso número 2. O item é o item 4. Apenas 3 forças atuam sobre o bloco. O peso, a força de atrito e a tração. Quem que ele esqueceu? Encostou, tem normal, né? Se o bloquinho empurra o chão empurra o bloquinho. Então, falso o 4. 8. Galera, a força resultante sobre o bloco é 400 newton. A força resultante sobre o bloco é 400 newton. Peraí. Força resultante está aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. 1.400 menos 1.000, a força resultante é 400. O cara diz que é 400, esse item 8 é verdadeiro. E o item 16, a força mínima que o professor deve aplicar sobre a corda para movimentar o bloco é 290 newton. Galera, vocês têm que sair do primeiro ano sabendo isso. A força mínima para movimentar um corpo é a força de atrito estático. Eu pensei que não ia precisar calcular essa força. No fim, a gente vai ter que calcular, ó.
é Mi vezes a normal. Então a força de atrito vai ficar assim, ó. O Mi, que é 0,3. Por que eu estou pegando 0,3, galera? Porque é o atrito estático. É a força mínima que eu tenho que fazer para arrastar o bloco. 0,3, quanto que é normal? 4.000. Eu já tinha calculado isso aqui com vocês de cabeça, né? Então isso aqui vai me dar 1.200 Newton. Tá aí. E o cara disse que era 290, né? Nossa, de onde é que ele tirou esse valor? Então essa aqui é a força mínima que eu preciso fazer. Ah, ele quer saber o seguinte, galera. Ele não quer saber a força mínima para movimentar o bloco, é 1.400, mas ele quer saber, ó, a força mínima que o professor deve aplicar. Que o professor deve aplicar sobre a corda para movimentar o bloco é 290. Isso aqui é bem fácil de descobrir, ó. Então vamos lá. Ó, se vocês puderem olhar para mim aqui, eu agradeço, ó. Estão olhando para mim? Então, imagine que essa força aqui, ó, seja 1.200. Tá bom? 1.200. Imagine. Porque eu calculei aqui, ó, que é o atrito estático, certo? Se aqui for 1.200, galera, quando passar por essa polia móvel, quanto é que ficaria aqui, ó? 600. E quanto é que ficaria aqui? 600. Quando passar por essa polia aqui, quanto é que ficaria aqui? 300. Quanto é que ficaria aqui? 300. Opa. Então, qual é a força mínima que esse cara tinha que fazer aqui, ó? Não 290, teria que fazer 300 newtons. O que deixa o item 16 falso. Tá bom? Então são corretas quais aí? São corretas a 8 e são corretas, ou é correta a 1. A 8 e a 1, resposta dessa questão aqui, 9. Tá bom? Então, pessoal, não é fácil, mas com um pouquinho de paciência, um pouquinho de prática, vocês conseguem. E eu sempre digo isso, ó, vocês têm meu WhatsApp, não precisa nem deixar recado lá nas salas virtuais, é só me mandar um WhatsApp que eu ajudo vocês com qualquer exercício que vocês queiram, tá bom? Um abraço para vocês, galera, tudo de bom. E na próxima aula de bloco a gente vai fazer uma revisão para vocês poderem fazer as atividades lá numa boa, beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.